Olá, eu sou o professor Augusto e estou aqui para mais um vídeo sobre a arte barroca. Nesse vídeo eu trago para vocês uma artista de extrema relevância para esse período, para as produções artísticas da arte barroca. Artemisia Gentileschi foi uma artista que se destacou muito. Primeiro porque ela rompe uma barreira, ela quebra um paradigma ao ser a primeira mulher a ingressar na Academia de Belas Artes de Florença e a primeira mulher a ter as suas obras comissionadas. Ela tinha os mecenas, que eram aquelas pessoas da nobreza, os ricos, que pagavam por suas obras. Ela teve uma infância com algumas complicações. Ela perdeu a sua mãe muito cedo. Ela era filha de um pintor que a incentivou no caminho da arte. Porém, em determinado momento, um outro pintor entra na sua vida para ensiná-la sobre algumas técnicas de arte e acaba por estuprá-la. Isso vai marcar um momento da sua vida e vai refletir, de certa forma, em suas obras. Ela representa, em seus quadros, elementos da Bíblia. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a Igreja Católica, ela, de certa forma, ela abraça o barroco e utiliza-se dele para demonstrar elementos próprios da religião. Se você acompanha os trabalhos feitos pela Artemisia, você consegue achar diversas passagens bíblicas. Uma que eu gosto muito e que produziu um quadro muito interessante é sobre a Judite. Para quem tem interesse, gosta de ler a Bíblia, é um livro interessante para você ler e comparar com o que é apresentado no quadro. Tem outra cena também que ela relata uma cena de assédio. Ela tem um quadro famoso que representa Susana sendo assediada por dois anciões. Então, Artemisia, em todo momento, ela lida com essas questões, porém não de uma maneira vaga. Ela não ficou famosa porque seus quadros abordavam determinados assuntos. Ela tinha muita técnica. A competência dela para produzir as suas obras é o que lhe deu grande destaque. Há uma riqueza de detalhes, uma minúcia em todos os seus trabalhos que gerou o encanto do seu público. E era justamente por isso que, apesar de todo o contexto histórico que não permitia mulheres na arte, ainda assim Artemisia conseguiu ingressar na Academia de Belas Artes de Florença. Isso foi um grande feito. Ela conseguiu ultrapassar um limite que aquele período, aquele contexto histórico lhe impunha. E os seus trabalhos, eles foram destaque por toda a Europa. O pai dela era o grande incentivador dela, porém, na situação em que ela sofreu a violência sexual, eles viviam num tempo em que isso não era considerado crime. Então a família inicialmente não denuncia, aguarda um tempo para ver o que faz, e só depois de um ano acaba havendo a denúncia. Os tribunais da época não consideram um crime contra a mulher, mas sim um crime contra a honra da família.
a pessoa que cometeu o crime contra ela, que para nós é um crime, era também um outro artista, muito famoso e muito reconhecido. Assim, os nobres da época, os ricos, não aceitaram que ele fosse punido. Então ele sai impune. Artemísia se muda, vai viver sua vida em outro local, se casa e produz todos os seus trabalhos artísticos, que hoje são muito reconhecidos. É importante lembrar que a base do trabalho dela se dá na inspiração das obras de Caravaggio. Ela pega aquele momento de passagem entre Renascimento e Barroco. Então, nós vamos conseguir identificar ainda alguns elementos da arte do Renascimento se entrelaçando ao período do Barroco. E tudo muito evidenciado conforme ela representa a Bíblia através das suas obras. A religiosidade, o divino está muito ali presente. Porém, ao contrário da Idade Medieval, em que tudo era mais discreto, a arte de Artemísia é forte, assim como ela foi. É uma arte forte, de expressões fortes e traços fortes. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns textos e imagens de quadros dela, para vocês poderem aprofundar nos estudos. Então, por hoje é isso. Haverá outros vídeos para que possamos avançar nesse estudo. Por enquanto é só.